Estamos de volta! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marco Xavier. E nesta aula vamos utilizar um recurso bem interessante do Excel, que é a formatação condicional. A formatação condicional é uma forma de você destacar valores baseado em regras. O Excel disponibiliza algumas regras prontas e você pode criar suas próprias regras. É um recurso bem simples, mas que alguns profissionais têm um pouco de dificuldade em aplicar nas suas planilhas. Por exemplo, nesse nosso caso aqui temos esta tabela com alguns valores numéricos. E aqui em cima encontramos as regras para a gente poder identificar os valores de acordo com os indicadores. Então, por exemplo, a primeira regra, ele quer que seja destacado os valores que são menores que 1000. Tá? Temos aqui vários valores aleatórios e essa primeira regra ele está solicitando que os valores menores que 1000 eles devem ficar com a cor vermelha e isso deve ser feito automaticamente. Para isso vamos utilizar então o recurso formatação condicional. A gente começa selecionando o intervalo. Aqui na guia página inicial, a primeira que já fica ativada, encontramos aqui o comando formatação condicional. Ele é composto de maneira nativa de várias regras prontas, então a gente vai analisando essas outras regras aos poucos. Nesse nosso vídeo aqui, o objetivo é utilizar então a primeira opção, que são regras de realce de células. As células vão sofrer um estímulo visual. Nesse painel que aparece ao lado, quando você deixa posicionado aqui no primeiro item, aparece um menu auxiliar e aí ele vai perguntar quais destas regras se encaixam no seu cenário, tá? No nosso caso aqui, a gente quer identificar os valores menores, então vamos procurar isso aqui, é menor do que. Então vou dar um clique nele. Como o Excel não sabe ainda a referência que você deseja, ele já, no caso, fez aqui um tratamento de sugestão, né? Ele colocou aqui um valor numérico baseado na média dos valores. Então, os valores que estão abaixo desta referência, ele já coloriu para você. Só que, seguindo a nossa regra, a gente quer identificar os valores menores que 1000. Então, eu posso simplesmente selecionar e digitar o valor que eu quero. Observe que assim que eu terminei de digitar, ele já indicou aqui na minha tabela, né, no meu relatório, os valores que estão nesta condição. Simples assim. Se você tiver alguma célula com o valor que você deseja, você pode clicar nesta célula também, tá bom? Nesse caso aqui do lado, a formatação, ele tem aqui algumas sugestões, são poucas sugestões com combinações de cores, ó. Você pode perceber que conforme eu vou escolhendo, as formatações, as cores da fonte, a cor do preenchimento, né, ele vai alterando. Tem modelo, nesse caso aqui, que ele só pinta a cor da fonte. Nesse outro aqui ele só vai colorir o contorno, mas o mais usado nesse cenário é esta última opção aqui, que é o formato personalizado, onde você escolhe a cor, né, as cores. Primeiro a cor da fonte, aqui na seção fonte eu vou escolher que os números fiquem de amarelo. Aqui na seção preenchimento, aqui eu tenho a aba preenchimento, eu vou escolher agora uma cor para o fundo da célula. Aí eu vou colocar um vermelhinho aqui, nesse tom, e vou dar OK. Então é bem simples e bem eficiente neste tipo de cenário. Vou confirmar dando OK. E se eu alterar o valor, por exemplo, vou pegar um valor qualquer aqui e eu vou colocar ele como sendo menor que 1000. Veja que assim que eu terminei de digitar, ele já atualiza automaticamente. Então ele só vai fazer a formatação, ele só vai pintar se os números estiverem dentro da regra que você solicitou. É claro que nesse nosso caso aqui, temos mais outras solicitações. Então o primeiro cenário já foi feito. No segundo cenário, ó, agora os valores menores que 4000, eles também vão receber, agora nesse caso vão receber a cor laranja, né, que são os valores intermediários. Então eu já peguei aqui pela lógica, eu já fiz o valor mais baixo, agora eu vou para o valor intermediário. Então vamos selecionar novamente o intervalo. Na guia página inicial, acionamos novamente o comando formatação condicional. Na primeira seção, regras de realce de células. Vamos escolher também aqui a opção é menor do que. Agora, nesse segundo cenário aqui, ele quer que os valores que são menores que 4000, eles recebam a cor laranja. Tá? Mas pela regra, pela lógica seria o seguinte, são valores entre 1000 e 4000.
Então, abaixo de 1000, nós já fizemos a configuração. Agora, a próxima regra seria entre 1000 e 4000, que são os valores intermediários. Como é que a gente vai fazer, então, esta configuração? Novamente, a gente seleciona aqui o nosso intervalo, acionamos o comando formatação condicional. Na primeira seção, regras de realce de células. Para esta configuração, nós vamos escolher a opção está entre, que é essa daqui, ó, essa terceira, está entre. E aí ficou fácil. Eu vou indicar agora o valor mais baixo que eu quero, que no caso aqui é 1000. E ao lado, vou colocar o valor mais alto, que no caso aqui é o meu limite mais... E ao lado, eu vou indicar o limite máximo, que seria 4000. Observe aqui no meu relatório que ele já indica os valores que estão neste intervalo, nesta condição. Bastando agora apenas eu escolher aqui a combinação de cores para fazer essa composição. Como ele solicitou aqui uma cor laranja, eu vou direto aqui no formato personalizado. Vou pegar aqui o preenchimento da célula, lembrando que o preenchimento é a cor que fica atrás do número, e a fonte eu vou deixar de preto mesmo, padrão. Confirma no OK e veja que o resultado já é inserido automaticamente no meu relatório. Para finalizar agora, né, a nossa solicitação, os valores que forem acima, que ficarem acima de 4000, eles vão ficar com a cor verde. Eu já vou aproveitar que está selecionado aqui o intervalo, formatação condicional. Na primeira opção, regras de realce de célula. Agora vamos escolher aqui o item é maior do que. E aí, é claro, só apontar o valor de 4000. Sendo que agora é só definir as cores aqui do preenchimento. Vamos colocar preenchimento de verde, que é a cor que foi solicitada, e a cor da fonte. Vamos escolher uma que dê um destaque, um contraste bacana. Resolvida a questão, podemos dar OK e está lá. Então veja que é um recurso simples, mas na hora de configurar, para quem não sabe, ele pode ser um tanto quanto desafiador, né, para você indicar, para você localizar e interpretar corretamente a lógica. É claro que existem outros cenários, outras formas de utilizar, e a gente vai apresentando aos poucos para você ir dominando as técnicas. É claro, agora pratique estas manobras, pratique estas técnicas, e nos próximos vídeos vamos apresentar outras formas de utilizar a formatação condicional e outros truques interessantes do Microsoft Excel. Por enquanto, só isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.